Olá, seja bem-vindo a esse canal, um canal que em grande parte é dedicado a questões de discussões sobre assuntos voltados para história e historiografia. Então hoje nós vamos conversar sobre relações entre bem e mal na antiguidade, mas voltando-se para um assunto que aparentemente eu acredito que seja bastante polêmico, mas nós vamos tratar da parte histórica, não da parte teológica. Há uma diferença. Eu vejo muito meus alunos perguntarem, mas esses deuses existiam, eles vinham, interviam mesmo, eles faziam esse tipo de coisa, né? Quando fala de mitologias diferenciadas, né? Mitologia grega, mitologia egípcia. Mas assim, era o que eles acreditavam e foi o legado que chegou até nós. Então, nós estudamos a crença, como eles acreditavam, né? E o que eles acreditavam que essas divindades ou outros seres sobrenaturais eram capazes de fazer. Isso tudo é expresso no mito. O mito, ele representa o nosso inconsciente. O nosso inconsciente, ele é ambivalente ou até polivalente. É, e é exatamente sobre a questão da ambivalência que nós vamos falar. Nós vamos falar da ambivalência na religião judaica. Então, nós vamos nos limitar à questão do Antigo Testamento bíblico. Quando nós falamos do Novo Testamento, nós já estamos englobando também o cristianismo. Então, estamos falando de judaico-cristianismo, quando colocamos o Antigo com o Novo Testamento. Nós vamos nos limitar então ao Antigo Testamento. Existe, historicamente, uma ruptura entre as visões que os judeus, chamados primeiramente de hebreus, depois passaram a ser chamados de israelitas, e depois com o cisma de Israel, então acontece o cativeiro na Babilônia posteriormente, vários povos acabam dominando os, os israelitas, bem como a tribo de Judá, né? O cisma dividiu, então um reino do norte, o reino de Israel, e um reino do sul, o reino de Judá. Ambos foram dominados por vários povos, assírios, babilônios, persas, macedônios, romanos, né? Então, e exatamente essas dominações que foi o essencial, né, para conduzir a uma ruptura entre bem e mal. Por que eu digo ruptura? Nós falamos da ambivalência na nossa psique, a nossa, o nosso inconsciente, né, ele ser ambivalente. Então, toda uma experiência se constituiu, né, na antiguidade, passando por vários momentos históricos, na qual o homem era caçador, coletor, passou a ser agricultor, passou a constituir um estado, esse estado passou alguns, né, tiveram um rei, o rei Deus, no caso do Egito. E por esses lugares os hebreus passavam. Os hebreus a princípio eram povos que estavam saindo, né, de uma terra da Caldeia em direção a Canaã, que tinha sido prometida por Deus, por Yahvé, havia prometido para Abraão. E então ali era uma terra na qual sairia uma grande nação e na qual eles, de forma determinada, eles então acreditaram e buscaram chegar até lá. Agora, não só esse percurso até Canaã, mas também, quando eles chegaram em Canaã, eles encontraram vários deuses, né, na concepção dos cananeus. E na Caldeia eles conviviam também com várias divindades, na qual essas divindades, né, bem ou mal, trouxeram uma experiência, né, um mal moral, um mal perceptivo, né, trouxeram uma experiência para eles.
Mas de qualquer forma, eles repudiavam, ou buscavam pelo menos repudiar essas divindades. No entanto, muitos acabavam se apegando a essas divindades e as adorando. Então nós vemos, por exemplo, o livro de Juízes, que fala sobre os Baals e as Astartes, que era o que tinha em Canaã. O deus principal, a princípio era El, mas com o tempo o El acabou sendo substituído por Baal. Baal, um deus jovem, El já um deus bastante esgotado, Deus supremo, foi substituído por Baal. Baal foi o vencedor da morte, era o deus da vegetação, venceu Mote, o deus da morte, que a princípio o havia vencido, mas depois ele foi ressuscitado. E isso representava a vivência deles, que era envolto ao ciclo vegetativo. Venceu também Ian, que era o deus das águas tormentosas. Então, ele era um deus triunfante e foi muito venerado pelos hebreus no livro de Juízes. É possível a gente verificar isso. Algumas superstições e também aspectos mágicos podem ser vistos no livro de Levítico, no qual o oferecimento de um bode, o bode expiatório, né, aquele para evitar que o mal avassalador que habita o deserto se encaminhasse. Era a força de Deus. Essa força de Deus era chamada de Azazel. Força, El, Deus. Então, esse Azazel, para se evitar, né, que ele chegasse, então se colocava um oferecimento de um bode expiatório. O Isaías 34 também apresenta uma criatura chamada de Lilith, que entre os sumérios, no sul da Mesopotâmia, de onde ali os hebreus, né, acabaram vindo, era chamado de Lilith. E era um ser, né, que habitava o deserto, lugares inóspitos em meio a animais bastante temíveis. E era assim que o texto de Isaías acabava também apresentando a Lilith. Então havia essa ideia dessas entidades, mas não havia uma distinção. Quem era responsável pela história, o caminhar dos hebreus, era Yahvé. Então Yahvé conduzia, Yahvé interferia, né? Quando estiveram no Egito junto com Moisés, que Moisés era o intermediador para negociar com o faraó e tentar retirá-los de lá, era exatamente Deus quem interferia para que os egípcios, o faraó, não permitisse a sua saída. Então Yahvé endureceu o coração de Faraó mais uma vez. E aí pragas eram mandadas então sobre o Egito. E outra coisa, a magia egípcia era considerável, ela tinha um certo poder, porém não era tão eficaz quanto, né, o poder de Yahvé. Então assim, a gente vê Deus interferindo e trazendo bem ou mal. Né? Outro exemplo, sobre Sodoma e Gomorra. E sobre Sodoma e Gomorra, geralmente também havia o quê? Havia um emissário de Yahvé. Então era o Malak, no hebraico, o emissário de Yahvé, Malak Yahvé. Esse emissário era o responsável, então, por avisar ou por se opor. E o termo opor, obstruir, como acontece também no livro de Números, no qual, no livro de Números, capítulo 22, no qual o Balaão tenta fazer uma fuga e ele é impedido pela sua jumenta, que se recusa, né, a prosseguir.
ele se recusa a prosseguir porque é o quê? Há um Malak Yahvé, há um mensageiro de Yahvé no meio do caminho, que se opõe, que obstrui a passagem. Então, esse emissário de Yahvé, ele, ali, a obstrução, a oposição, no hebraico é a palavra Satã. Então ele estava a serviço de Yahvé, satanizando, se opondo, né, nesse sentido. Então o termo Satã, ele era usado, né, nesse sentido, como um verbo. O próprio Davi podia se opor, né, o próprio Yahvé podia se opor. E o termo usado era o termo Satã. Então, a princípio, não havia uma entidade que fazia o mal. Era o próprio Deus quem castigava, quem mandava seus emissários. Agora, uma situação começa a aparecer, por isso que é importante falar das dominações estrangeiras. Então, por vários momentos eles venceram, eles perderam, né, na sua história, mas quando começam as derrotas contínuas diante deles, eles também começam a mudar sua ideia a respeito. Né? O Deus, Yahvé tem que libertá-los, tem que ter misericórdia deles, dessas dominações estrangeiras. E aí, essa palavra, o Malak, o emissário, e a palavra Satã começa a ser usada com a letra maiúscula, sugerindo então, né, uma personificação. Então é uma entidade que agora está, né, se opondo, é um opositor, não é não é algum opositor, é o opositor, né? Então aparece o artigo aí no início e um substantivo próprio, que conota então essa característica. Isso aparece então após o exílio na Babilônia, onde sofreram com várias castigos, né? O próprio rei Sedecias foi levado para Babilônia com os olhos furando. A última imagem que ele viu foi de seus filhos sendo trespassados pela espada à sua frente. Então, essa experiência negativa, esse mal, né, não podia estar mais presente, né, em Deus. Ele era daquela entidade do Satã, com letra maiúscula. E começa a aparecer alguns textos. Por exemplo, o livro de Jó fala a respeito do Satã, o emissário de Deus, que faz parte de uma corte de Deus e está ali junto com os outros anjos passando pela terra e começa a acusar que há alguém, né, o servo Jó, que ele pode ser uma pessoa infiel, caso ele perca todas as suas posses, todas as suas propriedades, tudo aquilo, as bênçãos que ele tem diante de Deus. Outros textos também sugerem isso, texto de Zacarias. Então, ao final, após as dominações, aí há então a separação nítida. Aquele que faz o mal, que é Satã, e aquele que faz o bem, que é Yahvé, o misericordioso, o libertador, né, o Salvador.